Os maiores milagres acontecem nas maiores adversidades. O verso 36 de Marcos, no capítulo 4, a palavra de Deus fala de maneira muito clara que Jesus estava a bordo, junto com seus discípulos no barco, atravessando o mar da Galileia. Eles partiram e deixaram uma multidão para trás, embora outros barcos continuassem a seguir a ele. É muito curioso nós percebemos que existe um lugar reservado, um lugar VIP que é separado exclusivamente para aqueles que são discípulos. Existe um lugar de intimidade. Nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas, de maneira equivocada, acabam cedendo ambientes de intimidade, de privacidade, que não deveria ser cedido a qualquer estranho. As redes sociais mostram-nos o quanto nós temos preservado pouco a nossa intimidade e a nossa privacidade. Entretanto, existe algo que nós aprendemos com a cultura judaica e aprendemos com o próprio Jesus, que existem muitas coisas reservadas apenas àqueles que são íntimos. Ainda que Jesus recebesse a todos e tratasse todos com afeto, com amor, com aceitação e com inclusão, haviam experiências que apenas os discípulos de Jesus experimentavam. Esse barco que nos traz tantas lições bíblicas, tantas lições teológicas, era um barco habitado apenas pelos discípulos de Jesus. Jesus estava no barco junto com os seus discípulos, e tudo aquilo que sucederia a essa experiência era uma experiência reservada, única e exclusivamente para aqueles que eram discípulos de Jesus. Eu preciso dizer a você que existem coisas mais profundas, existem alimentos mais sólidos, existem verdades ainda mais sublimes que só são experimentados para aqueles que de fato se despiram de si mesmo e se tornaram discípulos, seguidores de Jesus. Como Jesus disse para Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Muitos de nós acabam se colocando em uma posição de querer experimentar coisas incríveis de Deus e querer conhecer a Deus sem que antes nos desfaçamos de quem nós éramos. E certamente nós jamais usufruiremos do benefício que existe na intimidade com o Senhor sem que antes sejamos discípulos dele. Jesus está no barco dos seus discípulos. Certamente existe amor de Deus sobre toda a humanidade, mas o amor específico, salvífico, a revelação especial é dada para aqueles que seguem a Jesus. É necessário que antes, então, nós tomemos a decisão de ouvir a sua voz e o seguir, para que usufruamos os benefícios da revelação que é restrita e dada apenas aos discípulos, tal revelação que nos transforma por completo, tal transformação que nos faz compreender verdades imensuráveis da palavra de Deus. Tudo isso é entregue aos discípulos de Cristo. E talvez a essa altura do campeonato você esteja se perguntando: quem são os discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus são aqueles que cometeram a loucura de assinar um contrato sem que mesmo eles saibam das minutas desse contrato, e assinando esse contrato decidiram seguir a Jesus com tudo que têm. Discípulos são aqueles que, ainda que tenham feito algum tipo de cálculo, entendendo o preço de seguir a Jesus, compreendem que a totalidade da sua vida já foi derramada aos pés de Jesus. Discípulos são aqueles que vivem a vida com Deus em débito automático. Não mais ficam fazendo reservas, não mais ficam fazendo cálculos, porque eles são aqueles que negaram a si mesmos. Aqueles que abandonaram sua própria vida para confiar no autor da vida.
Os discípulos são aqueles que tomam a cruz todos os dias e não permitem que as suas vaidades, não permitem que os seus achismos tomem conta da sua existência, porque agora a sua existência está nas mãos do nosso grande mestre Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus são aqueles que decidiram segui-lo com tudo que são, com tudo que têm, e ainda que não saibam aquilo que é reservado para eles no dia de amanhã. Os discípulos de Jesus confiaram naquele que está no barco.